Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, vamos iniciar aí o assunto de hipérbole. Então, começar com uma animaçãozinha aqui no GeoGebra. Então, considere dois pontos, F1 e F2. Deixa eu até sumir esse A1 e esse A2 aqui, neste momento. Você tem uma distância F1 e F2, e você quer o conjunto dos pontos P de modo que a distância de P1 a F2 menos a distância de P1 a F1 seja fixa. Então, quando a gente estava falando de elipse, a gente queria essa soma fosse fixa, né? Agora a gente está querendo que essa subtração, essa distância, seja fixa. Obviamente, eu estou pegando aqui primeiro a distância de P1 a F2 e distância de P1 a F1. Como essa é maior que essa, que a gente está falando de distância, o conjunto pontos P está aqui. Só que na nossa definição a gente vai colocar o módulo. Então, de fato, a gente vai ter duas curvas, né? Porque uma onde P1F2 for maior que P1F1 e outra que vai ser aqui desse outro lado, que vai ser onde a distância entre P2 e F1 for maior que a distância de P2 a F2. Então, se eu movimentar aqui esse ponto de modo que essa distância aqui seja fixa, a gente vai ter uma curva nesse formato aqui. Deixa eu só movimentar. Nossa curva vai fazer esse formato aqui. Observe que eu sempre posso descer mais ele, né? Ele não é igual a elipse que vai fechar uma coisa. Então, que vai dar uma curva infinita. Agora eu vou habilitar o rastro desse F1 para vocês perceberem como que vai ficar essa curva, né? Então ela vai ficando uma coisinha assim, né? Então o que eu tenho fixado aqui é a subtração entre P1F2 menos P1F1. Essa subtração ela é fixa. Por outro lado, se eu pegar esse P2 aqui, ele também vai fazer uma curva. Deixa eu só colocar aqui que eu não coloquei os segmentos, né? Vou colocar os segmentos aqui. P1F2, P1F1, P1F2 e vai formar essa curvinha aqui, né? Habilitando o rastro também. Então eu tenho essa curva aqui habilitada aqui. Então eu vou sumir com esses segmentos aqui por enquanto e vou me preocupar só com as curvas agora formadas. Então tem essas duas curvas formadas aqui por esses P1 e esse P2. Aqueles pontos que eu apaguei ali, que eu utilizei para construir, é o A1 e o A2, porque eu vou precisar definir essa distância aqui. E essa distância aqui, eu vou chamar ela de 2As. E a distância entre F1 e F2, a distância focal, eu vou chamar de 2C. Beleza? Então eu vou... Então aqui agora a gente tem os elementos de uma hipérbole. Então assim como lá na elipse a gente falava de equação reduzida, tudo aqui a gente tem também. Como que eu demonstro essas equações reduzidas? Então a gente tem um exemplo aqui de uma hipérbole
aqui lateral, né? Ou seja, as assíntotas estão assim, parecidos com o exemplo que a gente viu. Obviamente, a gente pode ter um exemplo parecido aqui também, com o contrário, para cima e para baixo aqui as nossas hipérboles, né? O que a gente chama de ramo da hipérbole horizontal, o ramo da hipérbole vertical. Então, a gente tem essas opções aqui. A gente consegue demonstrar usando a definição, ou seja, a demonstração é praticamente idêntica à demonstração que a gente deu lá na elipse. Então, se vocês voltarem lá na aula de elipse, é praticamente idêntico. Só tem uma diferencinha. Observe que aqui agora, lá na elipse, era a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aqui não, né? Aqui o nosso a está aqui, o nosso b está aqui. E a hipotenusa é o nosso c. Ou seja, agora é o c ao quadrado que é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. E além disso, a gente pode falar dessas equações aqui que a gente chama de assíntota. Como que a gente define isso aqui? Se a gente conseguiu demonstrar que essa é a nossa parábola, a gente sabe que nossa equação da reta é y igual a... Vou colocar a definição geral, que é m vezes x menos x0, y menos y0 é igual a m... y menos y0 é igual a... Vou colocar a definição simples. mx mais b. A x mais b, tanto faz. Vou colocar reduzida aqui direto. Mas se o y é zero, ela passa na origem obrigatoriamente, né, nesse nosso caso aqui. Então, se o x é zero, o y é zero. Então, a gente já tem que o b é zero. Então, nossa equação fica com a cara mx. Agora, pense o seguinte. Esse ponto nosso aqui, pensando nessa primeira reta aqui, ele é o ponto x igual a y igual a b. Ou seja, quando x é igual a y é igual a b. Então, y é igual a mx, mas x é a. Então, m é b sobre a. Se eu fizer o mesmo argumento aqui para essa outra reta aqui, eu chego que o m dessa outra reta é menos b sobre a. Ou seja, nossa equação da reta aqui sempre vai ser, dessas retas, dessas assíntotas, vai ser sempre y igual a mais ou menos b sobre ax. Essa vai ser a nossa equação da reta toda vez que os nossos ramos estiverem na horizontal. Na vertical é a mesma ideia, só que a hora que você fizer essas continhas aqui, você vai chegar que é o contrário, né? Você vai chegar que y é igual a mais ou menos a sobre bx. Então, essas são as equações das nossas assíntotas. Beleza, então trouxe um exemplozinho aqui, dois exemplos, na verdade, para determinar nos problemas 1 e 2, que são esses aqui, para cada uma das hipérboles. Medidas dos semi-eixos, o esboço do gráfico, os vértices, os focos, a excentricidade, etc. Beleza, eu vou deixar o gráfico por último e vou fazer essas medidas. Então, só o exemplo 1 aqui primeiro. Vou até escrever em outra camada para depois eu poder sumir com essa camada mais fácil. Mesmo esquema da elipse. Passo que é número para o lado de lá. X ao quadrado menos 4y ao quadrado é igual a menos 16. Divido por esse valor aqui, porque eu preciso que desse lado fique 1. Então, vou dividir por menos 16, vai ficar menos x ao quadrado sobre 16. Coloquei o menos em cima, né? Tanto faz. Menos com menos vai dar mais. 4y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Então, menos x ao quadrado sobre 4 ao quadrado. 4 sobre 16 vai dar 4 aqui embaixo, né? Então, vai ficar mais y ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1.
Então, com isso, a gente já consegue determinar as medidas do nosso semi-eixo. Qual que é a medida dos nossos semi-eixos? Medida dos nossos semi-eixos. Primeiro, nossa parábola, ela tá com essa, nossa hipérbole está com essa cara aqui, né? Ou seja, o x que é negativo. Ou seja, a nossa hipérbole, ela é vertical aqui, nesse caso aqui nosso. A gente tem essa hipérbole vertical. O que é meu A, o que é meu B? Eu vou só escrever nesse mesmo padrão aqui, para a gente ficar mais fácil. Y ao quadrado sobre 2 ao quadrado é menos x ao quadrado sobre 4 ao quadrado igual a 1. Então, o nosso A é 2, ou seja, um dos nossos semi-eixos é 2, e o nosso B é 4. Então, determinei a medida dos semi-eixos. Beleza, fiz isso aqui. Um esboço do gráfico eu falei que vou deixar por último. Os vértices da nossa hipérbole. Os nossos vértices é exatamente, nesse caso aqui, o A1 e o A2. Certo? E como que eu sei o que é o A1 e o que é o A2 aqui? Observe aqui que isso aqui é uma A, né? Ou seja, o nosso vértice... Deixa eu passar uma régua aqui. O nosso vértice. Então, essa é a letra A. A letra C. O nosso vértice o x é 0, certo? Tanto aqui o A1 quanto o nosso A2, o x é 0. E o y é A. Então, no nosso caso aqui, o nosso y é 2, andei 2 para cima, essa medida, e andei menos 2 para baixo. Então, nosso A1 é 0,2, A2 é 0 e menos 2. Letra D, os focos. Os focos F1 e F2, como que eu faço para descobrir o foco? O foco é o C. Então, a gente vai usar essa equaçãozinha aqui. A gente tem o A e tem o B, a gente consegue determinar o nosso C. Então, C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, C é raiz de 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 2 ao quadrado é 4. 16 mais 4, 20. 20 é 4 vezes 5. Então, C é 2 raiz de 5. Ou seja, o nosso foco 1. Observe que aqui no caso aqui, os focos também estão sobre o eixo Y. Então, o x é 0. 2 raiz de 5. E o nosso foco 2 é 0 e menos 2 raiz de 5. Excentricidade é C sobre A. Então, no nosso caso, é 2 raiz de 5 sobre 2. Que é raiz de 5. As equações das assíntotas. As equações das nossas assíntotas são, como eu já deixei aqui, y é igual a mais ou menos, então mais e y igual a menos A sobre B. A sobre B, 2 sobre 4. 2 sobre 4 é a mesma coisa que meio, então mais ou menos meio x. Então essas são as nossas equações. E com tudo isso, a gente ficou faltando o gráfico, né? Como que a gente vai fazer o nosso gráfico aqui, o nosso esboço do gráfico? Vou fazer aqui, tentar fazer pequenininho aqui. A gente já sabe que ele é assim. Os nossos A's, eu vou tentar manter a escala aqui, é 2 e menos 2.
O B, 4 menos 4. Tá meio fora de escala, tá, pessoal? Então vocês vão desculpando aí. Por que eu gosto de marcar o B também? Porque eu já sei os pontos onde minha reta vai passar, né? Minhas setas. Então, primeiro, eu já tenho duas setas que a gente vai chamar as assíntotas, né? Que elas passam nesses pontos aqui. Consequentemente, passa na origem também. Passa nesses pontos aqui. E a nossa curva, nossa hipérbola, ela vai margear aqui. Deixa eu fazer ela de azul. Ela vai margear essa... Opa, vou avançar um passo aqui. Passa nesse ponto aqui e vai margear essa curva. Então ela vai fazer algo mais ou menos assim. Vou fechar isso aqui um pouquinho. O desenho não ficou bom porque ela vai margeando essa curva. Ela vai cada vez mais se aproximando dessa curva aqui. Nesse caso aqui, nossa hipérbola é bem aberta. Não ficou bom o desenho não, mas tá bom. Para ter uma ideia. Imagine que esse desenho esteja bom. Então essa é a nossa ideia aí. Beleza. Agora eu vou... Como é que eu vou fazer para voltar a aparecer aqui? Beleza. Então vou apagar esse desenho e vou para a letra B. Letra B mesma coisa, só que agora eu tenho a outra equação, né? Minha equação agora é x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 4. Então, divido por 4, vai ficar x ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 4 é 2 ao quadrado, já vou fazer direto. 2 ao quadrado igual a 1. Então, essa está nesse formato aqui, né? Ou seja, agora tanto o nosso A quanto o nosso B é 2. Beleza, tanto o nosso A quanto o nosso B é 2. E daí? Daí que eu vou fazer as mesmas coisas. Nossos semi-eixos, medidas do semi-eixo 2 e 2. Os vértices. Agora, como ela está nesse formato aqui, nossa parábola está nesse formato aqui, né? Ou seja, agora os nossos vértices estão sobre a 1, a 2, estão sobre o eixo X. E estando sobre o eixo X, o nosso Y é 0. Então, o que são os nossos vértices aqui? Os nossos A1, A2. A1. Então, tanto o Y é 0. O nosso Y sendo 0, então isso aqui é a letra A, isso aqui é a letra C. O nosso X está aqui, andou 2 unidades, vai para o 2. 2, 0 e menos 2, 0. Então, os nossos vértices são esses. Os focos, novamente, eu utilizo normalmente eu utilizo
essa expressão aqui, né? Cadê? C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, C ao quadrado é 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. C, 4, 4. Então, C é raiz de 8. Então, C é 2 raiz de 2. Então, esse é o nosso C. Então, o que é os nossos focos? Os nossos focos é 2 raiz de 2 e 0. E o F2 é menos 2 raiz de 2 e 0. Excentricidade, C sobre A. C sobre A é 2 raiz de 2 sobre 2. Então, é raiz de 2. Equações das assíntotas. Aqui, nesse caso, menos B sobre AX. Então, Y é igual a menos B sobre A. Então, 2 sobre 2. Então, X. E Y é igual a menos B sobre A, 2 sobre 2, menos X. Então, essas são nossas duas equações. Então, se eu quero fazer essas equações das assíntotas, né? Então, se eu quero fazer o gráfico disso aqui, ficando um pouco desorganizado, mas não tem problema não. Só uma ideia do gráfico. Y igual a X, é a nossa curva. Ou seja, eu posso vir pegar uma régua aqui e dividir igualmente o nossa origem aqui, né? Então, suponhamos que esteja igual aí. Os nossos vértices, menos 2, 0. Se quiser marcar o B aqui, tá, pessoal? Vai ser 2 e 2 aqui para fazer esse quadradinho, igual a gente fez no outro exemplo. Então, nossa curva é mais ou menos assim. Deixa eu fazer a curva em vermelho. Vem até o 2. O problema é que vem margeando isso aqui, né? Então, deixa eu tentar fazer aqui. E aqui é a mesma coisa. É exatamente igual, tá, pessoal? Simétrico. Beleza. Então, falando tudo sobre equação reduzida da hipérbole, tanto quando ela está na horizontal, como quando ela está na horizontal, quanto está na vertical. E se o meu ponto central aí não está sobre a origem? Aí é exatamente igual lá na elipse. Os mesmos cálculos eu não vou refazer aqui. Mas os cálculos são os cálculos são exatamente o mesmo, ou seja, a gente vai ter um H, se o centro é em HK, a gente vai ter essas continhas aqui, Y menos K, X menos H, e fazemos as mesmas contas aí, igual quando a gente fazia lá na elipse. Beleza? Então, obrigado aí por todos vocês estarem assistindo esse vídeo e até uma próxima.